a gente começar a nossa palavra aqui sem muita delonga, entra comigo no Evangelho, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ver do verso 17 ao 25. Então, a essência dessa palavra é como um cristão deve andar. Não necessariamente de barba, cabelo comprido, né? Mas como Cristo andou. Vamos entender a mensagem de hoje, que tem assim uma palavra tremenda para o dia, né? Que nós vamos estar ceando com o Senhor. Você que está aí na sua casa, né? Está acompanhando a palavra. Estejam todos em reverência agora, porque é como se estivesse aqui na casa do Senhor, né? A sua casa é onde você ergueu um altar para o Senhor, a igreja do Senhor está acontecendo também na sua casa. Então, que o Senhor possa abençoar todos nós aqui na igreja, aqui em Osasco, também os irmãos de Sorocaba, que estão nas suas casas, os irmãos que estão nas suas casas aqui também em Osasco, que não puderam vir, outros estão viajando, né? Feriado amanhã. Então, Efésios 4:17, olha o que Paulo fala. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu entendimento. Obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências da carne, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. E vos revistais no novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Amém? Feche seus olhos aí, não sei se está mesmo. Papai, nós oramos agora agradecido por essa oportunidade, depois de estarmos aqui, Senhor Deus, em louvor, em adoração ao Senhor, através desses momentos tão agradáveis, Senhor Deus, que nós tivemos aqui louvando a Ti. Agora, Pai, nós queremos louvar o Senhor com nossos ouvidos nessa palavra, que o Senhor traga o entendimento dessa mensagem para a Tua igreja, Pai. Usa-me, Senhor Deus, para que eu possa interpretar a mensagem que o Senhor nos enviou através desse Teu servo, Pai. Fala, Senhor Deus, que nós possamos sair daqui nessa noite com esse entendimento, e eu tenho certeza que o Senhor tem um propósito muito especial nessa palavra de hoje, que ela alcance todos os corações dos irmãos que estão conosco aqui presencialmente, dos irmãos que estão conectados pela internet e dos irmãos que ainda verão essa mensagem, Senhor. Nós te agradecemos já, desde já, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Paulo está falando assim, né? Não andeis mais como andam os gentios, né? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, ali, Paulo, a igreja primitiva estava começando, né? Já 62 anos depois de Cristo, né? E quem era basicamente a igreja? Eram os judeus convertidos, né? Então, estava falando para judeus. Então, existia os judeus e os não-judeus, que ele chamava de gentios. Então, Paulo falava assim para os judeus que foram convertidos a Cristo: olha, não andei como anda os gentios, aqueles que não têm noção nenhuma da lei, né? Da palavra de Deus, mas que anda na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, se a gente for olhar como é que o mundo pensa, né? E nós que conhecemos a palavra de Deus, não podemos pensar como o mundo pensa. O mundo pensa assim, ó, comigo é assim, deu, levou, né? Perdão, que perdão, né? A pessoa fez comigo, vai ter que pagar, não é assim? As pessoas do mundo não entendem
que Jesus nos ensinou a questão do perdão, né? E que não é pagar na mesma moeda, né? Então, quando nós falamos aqui não andar como as pessoas do mundo, as pessoas do mundo gostam muito de querer que as pessoas paguem pelo erro, paguem pelo aquilo que ela causou, e quando é a vez dele, aí ele fala, misericórdia, Senhor, né? As pessoas pedem nessa hora que é para favorecer ele, misericórdia, né? Então são 2 pesos e 2 medidas. Então, quando o Paulo fala o seguinte, né? Obscurecidos de entendimentos, alheios à vida com Deus. Quando a pessoa está com seus entendimentos, que ela não busca entender a palavra de Deus, quando ela para ela não tem valor nenhum, não importa o que está escrito na Bíblia, eu tenho meus próprios entendimentos, então essa pessoa, ela carrega dentro de si, né, uma ignorância que vai trazer consequência. Por causa disso, né, a palavra diz que por causa da sua ignorância em que vivem, causa uma dureza de coração, né? Você vê pessoas com coração endurecidos, pessoas que não têm sensibilidade, né? Pessoas que são más, né? Porque ela não tem a sensibilidade de se colocar, né? Empatia, de se colocar no lugar do próximo. Então, Paulo está falando, não andeis como o mundo anda, obscurecido de entendimentos, alheios à vida com Deus. Que Deus, né? Para mim, Deus não tem menor sentido, tá? Então, aí vem as consequências. Tornam-se pessoas insensíveis, segundo Paulo está falando aqui. Cria-se um padrão do mundo. Então, hoje nós temos as pessoas do mundo, e a gente costuma dizer pessoas do mundo, aquela que não conhece a palavra, aquela que não tem ainda, não conheceu a Jesus, não se entregou ainda a sua vida a Jesus. Então nós chamamos as pessoas do mundo. Assim como lá falava assim, os judeus e os gentios, nós, né, evangelho, se tem alguém que fala, mas que linguagem é essa, né? Pessoas do mundo. Pessoas que ainda não conhecem a palavra. Então nós temos aí as pessoas que o padrão que o mundo criou, né, ela é um padrão sem Cristo, que não tem perdão, não tem, é a lei do mais esperto, né? Não tem assim questão de misericórdia só para ele, para os outros é castigo, tem que pagar na mesma moeda. Mas o Paulo, na sua carta, ele fala o seguinte, né? Ele fala o seguinte, quando elas estão insensíveis, cria-se um padrão do mundo sem Cristo e se entregam à dissolução. O que é isso, pastor? É depravação, imoralidade, pessoas que para ele, família não tem valor nenhum, né? Para ele tanto faz, né? Questão moral para ele não tem significado, não tem importância, e ainda fala com avidez, é com grande apetite. Eles buscam fazer as coisas da imoralidade, pratica todo tipo de impureza, né? Então, Paulo está falando dessas pessoas, que ele está falando, olha, não é por aí. Então, agora nós temos um novo padrão, tá? Então, Paulo diz, não foi isso que aprendesse de Cristo, na palavra, né? Não foi isso que aprendesse de Cristo, se é que fosse instruído, porque pode ser que tinha pessoas aqui ali que ainda não tinham contato com a palavra. Paulo está falando, olha, se você conheceu a palavra, não foi isso que Cristo ensinou, né? E aí, se você fosse instruído segundo a verdade de Jesus. Então, Paulo ele vai e simplifica tudo que ele está querendo dizer. Você olha aqui, ele fala o seguinte, quanto à sua vida passada, esquece tudo, despojei-vos do velho homem, né? Despojei-vos do velho homem que vai te levar para o pecado, né? Dessa natureza pecaminosa, porque agora é novo padrão, reviveis o espírito do entendimento. Então, a partir do momento que nós temos uma vida com Cristo, nós temos um espírito de entendimento, o Espírito Santo vem e nos traz a direção, né? Não é verdade? Nós que temos uma vida com Cristo, nós podemos dizer que quantas vezes, às vezes nós somos induzidos a fazer uma coisa errada, mas o Espírito Santo vem e acende uma luzinha, né? Não, né? Não deve fazer isso.
Então, às vezes, a pessoa faz de teimoso, porque o Espírito Santo fica falando. Não é isso que a palavra diz, não foi isso que Cristo ensinou. E tem pessoas que ainda fazem, né? Não porque por falta de aviso, porque a partir do momento que nós estamos em Cristo, que nós nascemos de novo, o Espírito Santo é a direção que dá-nos o entendimento daquilo que é o certo, né? Então, aí Paulo continua: revistai-vos do novo homem, criado segundo Deus. Só Deus pode criar uma nova natureza para nós. Nós éramos assim, pecadores, nós nascemos, assim, viemos das trevas, mas o Senhor nos trouxe para o reino da luz, nos tirou daquela condição pecaminosa que nós pecávamos voluntariamente, melhor, involuntariamente, porque achava que era o certo. Para nós não tínhamos entendimento de quanto que aquilo ali era errado, né? Então, o Paulo fala o seguinte, né? Agora tem um novo padrão: revistai-vos do novo homem, criado segundo Deus. Ele nos dá uma nova natureza, né? Então nós temos que nascer de novo, ou seja, o Senhor nos deu essa condição. Você agora deve andar em justiça e retidão, tá? Então nós temos que andar procedentes da verdade. Então, para a gente definir aqui, como eu estava dizendo, né, Paulo vem, essa palavra de hoje, vem falar o que é ser um verdadeiro cristão, tá? Para uma reflexão para nós. Paulo vem simplificar. Agora que você está em Cristo, um novo padrão, né, é justiça e retidão, né? É justiça e retidão procedentes da verdade, né? Procedente da verdade que nós temos em Cristo, tá? Então, para ser cristão, qual que é a base? Andar na justiça e retidão e na verdade, tá? Não dá para ser diferente. Você não pode falar que uma pessoa é cristã, que ela é um verdadeiro cristão, se ele não andar em justiça. Ele não pode ser um verdadeiro cristão se não tiver retidão, né? E se a vida dele não for baseada na verdade, tá? Então não dá para falar alguém dizer que é cristão se ele não tiver firmado, né, na retidão, na justiça e na verdade. Então, nisso aqui, nós estamos falando aqui, eu sempre falo, né, há muitos anos, essa palavra é rema na minha vida, assim, marcou, e eu sempre que eu vou estudar a palavra, ela vem. Romanos 8,19. A palavra diz lá, Paulo fala para os romanos: a expectativa da criação revela, né, melhor, né, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, a criação, o mundo aí fora, aguarda ansiosamente para ver como é que a minha vida e a sua vida vão se comportar, para falar: esse é o modelo que eu devo seguir, tá? Vocês estão entendendo? Então, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Tem muitas pessoas que estão lá: será que é isso mesmo? Será que eu devo buscar seguir a Cristo? Será que eu devo seguir isso aqui? Isso não é fanatismo, não? Será que é esse o caminho? E aí Paulo fala lá, né, que a ardente expectativa da criação, ou seja, o mundo está olhando para mim, está olhando para você, está olhando para a sua vida, para ver se realmente vale a pena ser cristão. Se é esse o caminho, se é essa a verdade, né? Se nós não somos assim, uma fraude, vamos chamar assim, né? Se nós somos verdadeiros ou se nós somos uma fraude, tá? Então, a ardente expectativa da criação aguarda ansiosamente, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E aí, né, nós estamos tendo aí, nas quinta-feiras, né, um estudo bíblico que fala, nós estamos estudando aí a questão do pecado, né, o estudo sobre o pecado, e tem uma passagem que nós falamos, não lembro se foi nessa semana ou na anterior, assim, que Jesus fala assim: ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos, né? Então, ai daquele, né, que está lá, deixa eu ver se eu marquei aqui a passagem aqui.
Não marquei. Ai daquele que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim. Melhor não tivera nascido. Jesus fala, olha, ai daquele que escandalizar aquele que crê em mim, que fizer ele tropeçar. Que a pessoa olhar para a sua vida, para a minha vida, e falar assim, não, eu peguei o caminho errado, não é na igreja de Jesus que é o caminho, não. Né? Vou sair daqui que peguei o caminho errado. Irmãos, melhor não tivera nascido, diz Jesus, porque vai pesar. Né? Então, a nossa vida, ela está sendo assistida pelo mundo lá fora. Tá? Então, nós temos uma responsabilidade naquilo que nós somos. As nossas omissões, as nossas faltas, está trazendo consequência. Porque nós fomos escolhidos para uma missão. Não adianta nós queremos assim, achar que nós vamos na igreja, ou vamos ali, vamos acolá, porque nós queremos. Não. Deus nos escolheu para uma missão. Sermos o sal da terra e a luz do mundo. E começa dentro da nossa casa. Né? E começa dentro da nossa casa e vai, é como uma onda, né, que vai atingindo as outras que estão ao redor. Seja no trabalho, seja na comunidade, onde você está. Né? A nossa vida foi preparada, né? Deus nos escolheu para sermos o sal da terra e luz do mundo. Né? E aí, Lucas 18, né, tem uma passagem muito conhecida, que Jesus fala do jovem rico. Né? Jesus estava lá e um homem, né, o procurou, né, um jovem rico, segundo tem várias, os evangelhos falam de formas diferentes, mas o mesmo texto, dizendo o seguinte, que o jovem rico procurou Jesus e falou assim, bom mestre, né, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus achou interessante, falou assim, boa pergunta, né? Você cumpre lá os mandamentos, né? Não matarás, não roubarás, né? Não adulterarás, honrarás pai e mãe, não darás falso testemunho. Aí o jovem falou assim, olha, tudo isso eu já observo desde a juventude. Aí Jesus falou assim, ótimo, né? Nota 10 então para você, né? Então só te falta uma coisa. Dispõe de todos os seus bens, né? Vende todos os seus bens, doa aos pobres e siga-me. E aí, né? Irmãos, quantas vezes eu vi essa pregação nesse texto e eu vi ali a referência sempre no jovem rico, que é muito difícil o rico entrar no céu. Mas aqui, irmão, é muito mais do que isso. Isso serve para mim, serve para você, serve para cada um de nós. Né? O que Jesus está falando? A hora que você dispõe, né, dos bens que você tem, é a hora que você tem uma situação em que você depende dele. E você aceita depender dele. Você confia nele. Você segue a Jesus, não importa os seus bens. Por que eu estou falando isso, pastor? Por quê? Porque muitas pessoas falam assim, eu não posso estar lá porque eu tenho que cuidar dos meus bens. Eu não posso acompanhar Jesus. Não é porque ele tem que vender os seus bens, é porque ele tem que cuidar dos seus bens. E não tem um tempo para seguir Jesus. Né? Então, quando Jesus fala o seguinte, né, para você então completar, você já fez. Então, o que eu quis dizer, irmãos? Não basta você conhecer a palavra, não basta você ser uma pessoa que não mata ninguém, que não rouba ninguém, que você não é um adúltero, que você honra pai e mãe. Se você não sabe distinguir Jesus como um primeiro plano, que a sua vida, primeiro, tem outras coisas na frente. Entenderam? Por isso que a palavra diz, buscar em primeiro lugar a justiça, seu reino, e tudo mais vos será acrescentado. Então, em primeiro lugar, então quando Jesus fala para esse jovem rico seguir, tá, o modelo de Jesus, seguir e conhecer a vida que Jesus, né, vem nos ensinar, o jovem pegou e falou, não dá para mim. Então, quando a nossa vida, quando nós temos assim outras prioridades, que nós não temos tempo para conhecer o Evangelho,
para seguir os passos de Jesus, tá? Andar como Jesus. De novo, andar como Jesus não é deixar o cabelo crescer, barba crescer, andar de sandálias, aquela roupa da época, né? Então, nisso aqui, irmãos, nós estamos falando aqui que seguir Jesus é andar na verdade, ter uma vida íntegra, né? E buscando sempre em primeiro lugar aquilo que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Isso é o básico dos básicos. Irmão, ser um verdadeiro cristão. Então, hoje, o tema que nós estamos vendo, né, que Deus colocou para nós nesse dia, nós vamos sentar mesmo com o Senhor, é para a gente olhar, examine o homem a si mesmo, né? Então, será que eu sou um verdadeiro cristão? Então, primeira coisa, né? Imagina que para você ser um verdadeiro cristão, você tem que ser, o primeiro passo é aceitar, seguir Jesus, tá? Então, eu creio que todos aqui, um dia, tomou uma decisão de seguir a Cristo, amém? Eu creio que todos vocês, né, todos aqui pelo visto, né, você que está assistindo aí, um dia você foi convidado a entregar sua vida para Jesus. Então, o primeiro passo para seguir Jesus é falar, Senhor, né, que o Senhor seja o Senhor da minha vida, meu único Senhor e Salvador, tá? Escreva meu nome no livro da vida, você confiou, né, a sua vida nas mãos de Jesus. Bom, ali você tomou a decisão de seguir Jesus, porém, uma coisa é essa decisão de seguir a Jesus, outro passo é você seguir Jesus. Aí é o passo da nossa conversão, né? Você começa a mudar. Você fazia coisas que eram erradas, à medida que você vai se libertando, você vai passando a deixar de fazer aquilo ali. Então vamos supor, tá, que hoje é o primeiro passo, tá? Tem 20 passos, eu só estou falando um número hipotético, né? Para seguir Jesus tem 20 passos. Imagina que tivesse uma escada de 20 degraus aqui, tá? Eu sempre falo, já acho que vocês já devem ter visto alguma referência, falo, ninguém sobe uma escada de 20 degraus dando o primeiro passo pisando no último degrau, não é verdade? Toda vez que alguém fala, sobe essa escada, você começa pelo primeiro degrau, tá? Você pisa no primeiro degrau, firma o pé, pisa no segundo, pisa no terceiro e daqui a pouco você está lá em cima. Então, para nós seguirmos Jesus, o primeiro passo, depois que você tomar uma decisão, a primeira coisa que é básico, o primeiro passo é andar na verdade. Amém? Então, quando nós falamos aqui de seguir Jesus, né, nós estávamos falando a justiça, né, a integridade e andar na verdade. Então, numa ordem aqui, para que as pessoas possam, assim, como diz a conversão, é como diz a palavra, né? A vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, 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 até tornar-se dia perfeito. Então, a nossa conversão, não sei qual é o tempo seu, né? Que você entregou a sua vida para Jesus, mas a nossa vida vai mudando todos os dias. Nós vamos melhorando, melhorando, como o sol de manhã. Quem já acordou 3 horas da madrugada está uma escuridão, né? Aí quando dá o horário do sol aparecer, começa a apresentar lá no horizonte, né, uma luzinha, começa a clarear, e você fala, olha, o sol está vindo aí. De repente, é dia perfeito. Então a vereda do justo é como a luz da aurora. A nossa conversão é assim, né? Todos os dias nós vamos, né, conhecendo mais a palavra, vamos nos libertando daquilo. Mas então, o que nós estamos falando aqui? Para que nós possamos, assim, seguir a Jesus, o básico do básico é andar na verdade. Andar na verdade. Então, como o mundo seria melhor se as pessoas todas andassem na verdade? Não é verdade? Ficou bem aqui, né? Como o mundo seria melhor, né? Se nós andássemos, todo mundo andasse na verdade. E aí está o que o Paulo fala.
deixando a mentira, né? Quando Paulo fala assim, ó, despojei do velho homem, tá? No verso 25, deixa eu ver se é o 25. No verso 25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Tá? Então, como o mundo seria melhor se todas as pessoas fossem verdadeiras? Já seria um grande avanço no mundo se as pessoas não fossem falsas como são, tá? Não fossem assim enganosas e falassem a verdade, agissem na verdade, né? Então, nisto, né, como o mundo seria melhor se as pessoas falassem a verdade, né? Mas, pastor, você está falando que as pessoas não falam a verdade? Nem sempre, porque a maioria mente muito, né? E às vezes fala ainda assim, você é só bobo que fala a verdade. Ainda acha que as pessoas que falam a verdade são bobos, né? Então, nós estamos falando o seguinte, que muitas pessoas ainda fazem isso, e o pior, nós, muitas vezes, a mentira começa dentro de casa, porque nós, os próprios pais, ensinam os filhos a mentir. Ó, pastor, que é isso? Mas e em nome da boa educação. As pessoas mais antigas, né, vai lembrar que era bem diferente a cultura de hoje com a cultura quando, por exemplo, na minha época de criança. Mas se você ia visitar um parente, nós, como eu sempre falei, que nós éramos uma família bem humilde, mais humilde, você ia visitar um parente mais rico, chegava lá, a primeira coisa, você ia com uma recomendação enorme. Não vai me envergonhar, né? E aí, se a dona da casa lá se oferecesse alguma coisa para comer, não, obrigado. Né? Então você já está mentindo. Falou assim, olha, não, fala obrigado. Né? Se falar que está com fome, de jeito nenhum. Né? Então nós vamos preparar um almoço. Não, já estamos satisfeitos. Ou seja, em nome da boa educação, a criança tinha que mentir. E era, ai da criança que falasse diferente, o pau comia quando chegava em casa, né? Ia entrar no cinto, ou sei lá como é que seria a sua. Né? Irmãos, mudamos, estamos numa nova geração. Mas a mentira ainda continua sendo ensinada de outra forma. Toca o telefone, a mãe não pode atender, ela fala assim para o menino, atende lá, né? Vê quem é, fala que eu não estou. Aí o menino, né, vai lá, quem é? A fulana está, minha mãe mandou falar que ela não está. Menino, então, o menino, né, falou que a mãe mandou, mas não era isso que era para falar. Então, olha a cabeça da criança, né, se não é ensinada a ser falsa, né, se não é ensinada desde pequeno a mentir. Não era mais fácil, então, a mãe falar, olha, a mãe está ocupada, vê quem é, veja se pode deixar recado, é que a mãe não pode atender. É a pura verdade. Mas não, fala que eu não estou, né? E ainda se não falar, não mentir. Então, ou seja, nós estamos ensinando desde pequeno a criança, né, a mentir. Então, também, se falar a verdade, né, então sabendo que vai ter né, se tiver uma nota ruim, né, se faltar na escola, quantas vezes, nós tínhamos bastante irmãos, quantas vezes não aconteceu de alguém fazer lá, faltar na escola e fazer alguma coisa que não devia, mas ninguém podia saber. Porque a hora que descobria, ia passar por um castigo, então era induzido a falar mentira. Então, nisto, nós estamos falando o seguinte, né? Que as coisas começam erradas desde dentro de casa. Tá? Então, quando a mãe estava dando esse exemplo, né? E quando atende o telefone, né? Que aí não tem jeito, tem que atender o telefone, e aquela situação, a criança está vendo, né? Oi, amiga, que bom que você me ligou, né? Do outro lado do telefone, a pessoa não está vendo, está falando, se eu pudesse, matava. Então, nós não podemos entender
né, que existe uma cultura da mentira dentro da própria criação. Né? Então, desde pequeno, a criança não aprende a caminhar com coisas erradas, ensinos errados, né? E não a verdade. Então, eu vi uma frase de um pregador que assim, me levou a refletir, né? E que deixou bastante intrigado. Ele falava assim, olha, a verdade talvez, a mentira jamais, nunca, né? Eu falei, caramba, né? A verdade talvez, né? A mentira jamais, a mentira nunca, tudo bem. Mas aí, entendendo melhor, né? Eu falei, não, eu concordo, né? Que a verdade nem sempre deve ser dita. Pastor, você acabou de falar para não mentir, mas não estou falando que não dizer a verdade você vai estar mentindo. A mentira jamais, né? Isso é uma coisa que nós temos que hoje, né? Nós estamos falando da mentira, né? Então nós estamos falando o seguinte, né? Hoje há um ponto muito importante aqui, que é a verdade. Jesus é a verdade. Como é que eu posso falar que eu sou um seguidor de Jesus se eu não andar na verdade? Se para mim, a mentira faz parte da minha vida, né? Se eu não tenho entendimento. Então, a mentira nunca, jamais. A verdade, talvez, né? Então, tem vezes que você é obrigado a dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade, né? Quando você está prestando um juramento, você é obrigado, você pode ser preso se você faltar com a verdade. Mas às vezes, irmãos, né, nós estamos falando que às vezes a verdade é uma coisa que não necessariamente precisa ser dita. Principalmente quando aquela verdade não é da sua vida. Não é verdade? Então, quando você está falando da sua verdade, é da sua vida. Mas às vezes tem pessoas que falam, mas é a verdade. E daí que é a verdade. Mas nem sempre é da sua competência, né? Você usar aquela verdade. Então, tem vezes que nós estamos falando que a verdade tem que ser dita, mas a própria lei fala, né? Você já deve ter visto nos filmes, você tem o direito de ficar calado, o que você disser pode ser usado contra você. A própria lei prevê que você pode ficar calado e deve ficar calado. Se quiser falar, fale, mas você tem o direito de ficar calado. Então, nós estamos falando o seguinte, né? Que o ponto aqui não é trocar a verdade pela mentira. Eu estou falando que a verdade nem sempre precisa ser dita, mas não necessariamente ser trocada por uma mentira. Né? Então, nós temos que falar, né, sempre a verdade quando é o caso. Por exemplo, pastor, isso está muito estranha essa colocação. Então, para não confundir, quer ver uma coisa que tem verdades, coisas que é da sua, coisas pessoal sua, né? Você não tem que dar satisfação para qualquer pessoa. Quer ver uma coisa muito comum, e eu fui assim, impactado, né? Muitos anos atrás, quando eu trabalhava no banco, né? Que eu era gerente regional do banco em Belo Horizonte. E aí eu fui visitar a família no interior de São Paulo e chegou na casa de um tio lá, fazia tempo que a gente não via, e nós fomos lá. Aí esse tio, bastante simplicidade, né? Conversando, falou assim, você está bem, né? Quanto você está ganhando? Quanto que você está ganhando, né? Aí tem uma frase que o quanto que você ganha é algo que diz respeito a você. Que pergunta que não se faz, né? Se você está fazendo uma ficha no banco, tudo bem, né? Porque você vai lá pedir um empréstimo, você tem que oferecer as suas informações, senão você não vai ter crédito. Mas as pessoas não têm direito de perguntar o quanto você ganha. Não tem direito de perguntar? Tem, mas você não tem a obrigação de informar. Falar assim, não, desculpa, mas esse é um assunto pessoal, né, que eu não tenho assim, condição de estar informando. Pronto, né? É um assunto pessoal que não cabe agora te dizer. Sem mal educação, por exemplo, imagina uma moça namoradeira, tá? Uma moça namoradeira
E o rapaz pergunta, quantos namorados você já teve? Mas isso não é uma coisa que se pergunta para a moça, ou seja, ela não tem que falar, de repente ela não vai se lembrar, mas é que eram 25 namorados, mas é uma verdade dela, né? É uma coisa íntima daquela pessoa. Então a verdade é uma coisa que pertence àquela pessoa, e não é o fato de nós sabermos aquilo que nós podemos falar. Então, a verdade, talvez, mas a mentira, jamais. Entenderam como essa frase é pertinente? Né? Porque, às vezes, a pessoa se acha no direito de falar da vida dos outros. Mas o que eu estou falando é a verdade. E daí? Que seja verdade. Né? Então, existe, por exemplo, um caso aqui de Sócrates, né? Ele fala das 3 peneiras. Talvez você já tenha visto falar das 3 peneiras. Sócrates falou o seguinte, olha, antes de você falar alguma coisa, você tem que passar pelas 3 peneiras. Primeiro, a peneira da verdade. O que você vai falar? Alguém chega para você, olha, eu tenho que te contar um negócio. Né? Aí você pergunta, você já passou pelas 3 peneiras? Como assim? A primeira peneira é a peneira da verdade. O que você vai falar é verdade? Você tem certeza que é verdade? Eu ouvi falar. Bom, então se ouviu falar, você não tem certeza. Se você não tem certeza que é verdade, como é que você pode falar alguma coisa que você não sabe se é verdade ou se não é verdade? Então, nisto, nós estamos vendo aí, essa modernidade aí do fake news. É fake. E está sendo transformado em crime. Você espalhar uma informação que não é verdadeira, você pode ser responsabilizado. Tanto aquele que espalha, que produz a mentira, como você que ajuda a espalhar essa mentira. Então, primeira peneira, a da bondade. Ou melhor, da verdade. Né? É verdade? Olha, não tenho certeza. Então, fica quieto. Se você não sabe se é verdade, não passou na peneira da verdade, então você não deve falar. A segunda peneira é a peneira da bondade. Com qual intenção que você quer contar isso para mim? É com boas intenções ou com alguma maldade por trás dessas intenções? Como assim? Nós estamos falando aqui que muitas pessoas são... tem um ardor para ver a outra pessoa ser exposta, né? Tem uma vontade e é maldade pura. Então já passou pela peneira da bondade, né? E a terceira peneira é a peneira da utilidade. Isso você vai me falar, já passou, é verdade, né? Não tem maldade, mas vai acrescentar alguma coisa? É útil que você vai me falar? Então para que você vai me falar? Né? Então, na maioria das vezes é fofoca mesmo, né? Então, nisto, nós estamos falando o seguinte, né? Que nós temos que ver que aquilo que diz respeito à nossa vida, nós temos a verdade que eu não preciso nem dizer para todo mundo, eu posso dizer para aqueles que eu preciso dizer. Por exemplo, o quanto você ganha. É evidente que a família precisa saber, mas o cônjuge, os filhos, se for o caso, a família vai fazer um projeto, vai fazer um gasto, é importante que a família saiba, porque eu já vi muitas situação financeira que deteriorou, porque o marido não falava para a esposa quanto ele ganhava, e a mulher achava que ele ganhava uma fortuna lá, e vai no cartão de crédito, até que a coisa estourou. Aí ele vai e fala para ela, né, depois que a coisa estourou, que ele não tinha dinheiro para pagar. Mas como? Você só ganha isso. Não era melhor você ter falado antes? Né? Então, o quanto você ganha não diz respeito às outras pessoas de fora, mas à sua família, sim, né? Se você é uma pessoa casada ali e tal, então você tem essa obrigação, sim. Né? Então, nós estamos falando da questão da verdade das 3 peneiras. Então, se o primeiro passo é andar com Jesus, né, e andar na verdade, então eu posso concluir que a mentira é a maior arma do diabo para que você não ande com Jesus. Tá? E nós sabemos quem é o pai da mentira, né?
Então, as pessoas que não praticam a verdade, eles não são de Deus. Porque Deus, né, os criados de Deus andam na verdade. Quem é que anda na mentira? Aqueles que são filhos do diabo. Né? Segundo está 1 João lá, ele fala disso aí. Então, o que nós estamos falando aqui? Um abismo chama outro abismo. Né? Por que nós estamos falando da importância da verdade? Pastor, é importante, importantíssimo, porque a maioria dos pecados começa da mentira. Né? A base do pecado está na mentira. O adultério, né? Quantas coisas, fraudes, é tudo baseado na mentira. Né? E a pessoa, a mentira, o desejo de ser aquilo que não é. Então a pessoa é uma fraude, então ela para se sustentar, ela precisa fazer alguma coisa errada. Ela não tem humildade de ser aquilo que Deus, né, ser grata ao que ela tem. Né? Então, nisso aqui, nós vemos que o pecado, né, abre a mentira abre uma brecha enorme na vida do cristão, né, daquele que fala, não, eu vou seguir a Jesus. Então, a primeira coisa, você tem que abolir a mentira, não aceitar a mentira nunca, jamais. Né? Então, não existe... pastor, uma mentirinha. Não existe mentirinha. Mentira é mentira, né? Então, nisso aqui, evidentemente que eu falei o seguinte, né? Tem que andar na verdade, porém, não é por isso que você vai falar a verdade agora para todo mundo, para as pessoas que você deve, né, manifestar aquilo, como eu disse, já na questão da família. Então, a mentira é uma promessa do maligno que não consegue sustentar. O maligno vem com promessas de uma vida fácil, a pessoa está lá, né? Não estudou, pensar uma situação bem drástica, né? A pessoa não estudou, não se esforçou, que nem aquela outra pessoa se esforçou para se formar, para tentar uma condição melhor. Aí ele fala, como é que eu posso fazer um atalho, né? Ter muito dinheiro, né? Ter uma posição boa, sem precisar ter me ralado. Sem precisar ter assim, ficado anos estudando, buscando uma profissão, fazendo, enquanto as pessoas estavam se divertindo, eu estava lá estudando. Não, eu não quero nada disso. Eu quero um propósito de ganhar muito dinheiro e sem trabalhar muito. Tá? O Satanás ele é astuto nisso, ele vem com mentiras, com promessas que não podem ser sustentadas. E é nisso que você vê todos os escândalos que acontecem no Brasil. Né? Não só no Brasil, como no mundo. Né? Então é isso. Então, mas qual que é a grande verdade? Lincoln, ele tem uma frase que ele fala o seguinte, Abraham Lincoln, né? Você pode enganar uma pessoa por muito tempo, algumas pessoas por algum tempo, mas você não pode enganar todos por todo o tempo. Uma hora, essa mentira vai ser desfeita. Né? Uma hora, a casa cai. Então, o que Deus fala na palavra? Que não há nada oculto que não seja revelado. E como é que é importante isso na vida do cristão? Porque Deus nos ama. Se a pessoa está indo para o abismo, Deus orienta, Deus fala, Deus está... E chega ao ponto, se a pessoa não ouvir como Deus ama, Deus disciplina. E a maior disciplina de Deus é que a pessoa seja exposta. Né? Por quê? Se a pessoa fez uma coisa errada e ninguém fica sabendo, essa pessoa vai continuar tentando ainda fazer coisas erradas. Mas Deus não quer isso. Deus fala, fala, fala. E a pessoa não se emenda, Deus permite que aquilo lá venha à luz. E aí é o que nós vemos, né? O Brasil, nos últimos anos aí, tem sido assim, uma coisa que nós nunca vimos antes. Tantas pessoas que se diziam todo-poderosas há tantos anos, mais de 20 anos, de repente apresentar lá na televisão sendo preso, perdeu tudo aquela pose, tudo de uma hora para outra, né? E a humilhação, e a vergonha. É bom que seja assim, para aquela pessoa falar assim, jamais vou errar de novo. Porque se for fácil, ela volta a fazer novamente.
né? Como a gente viu já, pessoas que não foram punidas voltaram. Então, isso é um alerta, né? Que Deus tem feito, né? Que nós podemos enganar uma pessoa por muito tempo, algumas por algum tempo, mas não dá para enganar todo mundo o tempo todo. Então, isso é muito bom, porque a pessoa, ela precisa saber que o que ela está fazendo é errado, né? E está dizendo lá em Lucas 8,17, diz assim, porquanto não há nada oculto que não seja revelado, né? Então Deus está falando, né? Avisa, né? Então a mentira, a pessoa que está envolvida na mentira, como eu disse, né? Um abismo chama outro abismo. Então a pessoa cai no laço do passarinheiro. E quando eu, por exemplo, quando falo laço do passarinheiro, eu lembro, né? Tempo de criança, tinha lá essas armadilhas para pegar o passarinho, né? E não tinha jeito. O passarinho, quando caía no fisgo lá, não tinha jeito mais dele sair. O laço do passarinheiro é isso, a pessoa se envolve no pecado, se envolve na mentira, e só tem um jeito, Jesus. Né? Somente Jesus. Por isso que a palavra lá em João 8,32 fala o seguinte, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então só existe um jeito, né? Da pessoa poder começar a ter uma nova oportunidade se ela buscar ajuda. E nisto, né? Nós sabemos que existem pessoas, às vezes dentro da igreja, irmãos, dentro da igreja envolvidas com pornografias. Aqui, não estou falando aqui, entre os irmãos, tudo maravilhoso, tal. Mas, o que você faz quando ninguém está te vendo? Então a pessoa cai na mentira, né? De trazer assim algum prazer, que ninguém vai ficar sabendo. E essa é a maior mentira do diabo, que ninguém vai ficar sabendo. Porque não há nada oculto que não seja revelado. E a hora que as coisas acontecem é para envergonhar mesmo, tá? Deus permite, né, que seja para que a pessoa possa ter uma chance de recuperar. Então, hoje é um dia de nós sentarmos na mesa do Senhor. Tá? E a palavra, o pastor João, ainda na hora da oferta, ele lembrou, né? Examinando o homem a si mesmo, né? Porque Deus está dando uma oportunidade para nós, né? Examinarmos a nós mesmos. Porque às vezes, irmãos, você conhece a palavra, você quer que Deus te abençoe, mas eu já falei que a nossa vida, nós entregamos a nossa vida e temos que entregar ela por inteiro para o Senhor. Imagina que o seu coração fosse um quadrado que tivesse 20 peças desse piso aqui, a área do seu coração. Você entregou 19, mas tem uma área da mentira que você falou assim, essa eu não posso revelar. Por quê? Porque se eu revelar, eu vou ficar envergonhado. Você já pensou se eu falar que eu ainda faço tal coisa? Você já pensou se eu falar que eu tenho uma fraqueza ali? Né? Então, aí a pessoa entrega a vida dele para o Senhor, o seu coração, né, para Deus, mas tem uma área da sua vida que você não entregou. Para quem pertence? Para o maligno. E se você não entregou para Deus, é dele, ele tem o direito de visitar a sua vida. E toda vez que ele entra para ir até na área que é da competência dele, porque você não entregou para Deus, ele faz um estrago. Aí você fala, por que eu não sou uma pessoa feliz? Por que a minha família? Por que isso? Por que aquilo? Porque você, né, tem coisas que você deu legalidade para o maligno agir. Né? Então, a mentira, né, que Deus falou assim, nós temos 20 degraus aqui, né? E o primeiro degrau é a verdade. Se nós não andarmos na verdade, se nós não falarmos das nossas fraquezas, se nós não formos sinceros com Deus, Deus não pode nos ajudar. Mas Jesus fala assim, se confessar o vosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar. Né? Então, irmãos, nós estamos falando o seguinte, né? Examine-se o homem a si mesmo, e assim, né, quando nós oramos aqui pelo pão e o vinho, né, não coma do pão e do vinho. Ou seja,
nós temos assim um momento que o Senhor está nos trazendo aqui, que antecede a coisa, para que a gente possa ser sincero conosco mesmo. Esse momento de pandemia, né, nos obrigou a todo mundo a usar máscara. Então, é lei. Né? É lei e temos que fazer isso. Só eu estou sem máscara aqui para poder dirigir a vocês. Mas antes disso, irmãos, tem muitas pessoas usando máscaras daquilo que não é. Tá? Ou seja, e eu não posso... E até outro dia eu usei da máscara para disfarçar, né? Eu fiz um tratamento de pele, ficou com umas manchas bem pesadas assim no rosto, né? Foi que bom que eu posso usar máscara, ninguém viu a mancha na minha pele. Mas, irmãos, tem gente com coisas feias, com a máscara de bonzinho, né? Às vezes, na igreja, para a família, ou nos conhecidos, está tudo bem. Mas, por baixo do tapete, é aquela sujeira, né? Então, Deus está falando o seguinte, hoje é dia de colocar os rios nos ermos, aplanar os montes, é dia de libertação. Então, é dia de tirar a máscara, pessoas que falam o seguinte, né? O que é isso? Eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, né? E, às vezes, quando tira a máscara, não é nada daquilo. Mas eu não posso tirar a máscara, as pessoas não podem saber. Mas você não precisa falar para mim, falar para o irmão, mas você fala com Deus, né? Porque hoje, né, nós estamos falando que existem aquelas pessoas, que já viu falar do crente com duas caras? A criança chegou lá, o pastor, né, tinha um menininho, e ele foi visitar, isso aqui é uma história, não é verdade, não. Foi visitar lá uma família lá, e o menininho ficava olhando assim, né, de um lado e do outro, né? Aí o pai falou assim para ele assim, ô menino, você está olhando assim no rosto do irmão aí? O senhor falou que ele tem duas caras. Então, né, tem crente de duas caras, né? Que às vezes na frente das pessoas é uma coisa, tudo bonitinho, mas lá em casa, né, é outra coisa. E aí, como é que Deus vai abençoar? Mas eu sou assim, né? É síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu sou grosso mesmo, né? Eu vou morrer assim, para mim eu falo a verdade mesmo, doa quem doer. Mas não é assim, né? Não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a amar o nosso próximo, né? A perdoar 7 vezes 7 no dia, se necessário for. O que nós aprendemos sobre a palavra que nós não praticamos? Que nós preferimos colocar a máscara do bonzinho, do crente nota 10, né? Não temos nada, né? Ninguém pode falar nada porque eu sou nota 10, né? Crentão. Então, Deus, Ele nos ama demais. E Ele está falando o seguinte, né? Tem uma oportunidade hoje, é melhor do que se fosse aquele dia que Jesus tivesse chamado a igreja, e aí já era, né? No dia que Jesus voltar, né, no dia que Deus nos chamar, naquele dia que nós fecharmos os nossos olhos, não dá mais tempo. Eu dizia lá o Lázaro e o mendigo, né? Estavam lá, os dois morreram, e estavam separados por um abismo. O mendigo estava no seio de Abraão, né? Estava no paraíso. E o rico, que era ruim, estava no lago de fogo. Aí o rico falava assim, Senhor, fala para Lázaro molhar o dedo na água, trazer aqui para me aliviar, que eu não estou aguentando. E aí o Senhor falava assim, não dá. Quem está aqui não dá para passar para lá, e nem quem está lá pode passar para cá. Então manda alguém avisar os meus irmãos lá em casa, para que eles não venham parar nesse lugar que eu estou de tormento. Aí o Senhor falou para ele, olha, eu mandei os profetas, mandei os pastores, mandei pregar a palavra, e vocês não ouviram. Quem disse que agora ele vai ouvir aquele que eu mandar? Então, irmão, sorte que nós estamos hoje numa condição muito melhor daquele que já não tem mais jeito, né? Então, hoje, né, o Senhor está nos falando que mentira
Nunca, jamais, né? Então, nós temos que entender que há um momento, né, da gente colocar a nossa vida nos ermos, né? É um momento assim que nós estamos sentando à mesa com o Senhor e Deus está dando uma oportunidade para você que está aqui conosco, você que está aí na sua casa, pensar a respeito disso, né? Pensar a respeito disso, né? Tirar a máscara, se você por acaso já usou a máscara da falsidade, de ser aquilo que você não é, verdadeiramente. Sabe o que está acontecendo? É mais uma mentira de Satanás. Por quê? Você não está confiando que Deus pode mudar você. Porque falou assim, não, eu sou assim mesmo, né? Eu não consigo mudar. Então é melhor eu colocar uma máscara para que as pessoas não saibam quem eu sou. E achar que eu sou bonzinho, que eu sou um bom marido, uma boa esposa, né? Um bom isso, um bom aquilo. E ninguém vai me cobrar nada. Mas que bom que Deus está falando o seguinte, né? Eu posso mudar, porque a palavra diz que aquele que nos criou, né? Ele pode nos dar uma nova natureza. Então, a palavra diz assim, que quando o trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência da carne e vos renovei no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, Deus nos criou. Essa nova natureza que Deus nos deu, ela é quem faz aquilo que você acha que você até hoje não conseguiu vencer. Então eu quero, nesse momento, né, nesse momento em que nós estamos aqui para sentar à mesa, um momento de oração, né, e deixar o Espírito Santo falar no seu coração. Se tem alguma coisa, por exemplo, que você acha que você tem, né, deixado... Não, ninguém está cobrando, ninguém está vendo, mas o Senhor diz que, a palavra diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, vendo os bons e os maus. E tem uma coisa, irmão, muito importante, chamada lealdade. Tá? Uma coisa chamada lealdade. Eu tenho visto, você tem testemunhado também, como Deus é fiel. Deus tem cuidado da gente, Deus tem sido misericordioso, e nós temos sido fiel. Nós temos, assim, acreditado que Deus pode tratar a nossa vida, Deus pode consertar aquilo que está torto. Então, quantas vezes, né, você fala, mas eu não sou de mentir. Mas quantas vezes você falou assim, não deu para mim ir, eu não pude comparecer. Na verdade, Deus sabia que você podia, Deus sabia de tudo, porque Ele sabe de todas as coisas. E não está faltando lealdade com aquele que é fiel. Se você achar que não, amém? Mas se você achar que em algum momento nós temos falhado com Deus, eu sei que nós podemos fazer muito mais, né? E eu acho que é isso que Deus espera de nós. Eu até convido os irmãos do louvor a subir aqui, que nós vamos cantar aquele hino Renova-me, Senhor, né? É um momento de renovação que o Senhor está dando para nós, antes de sentar à mesa do Senhor.